É sempre uma alegria para a gente poder compartilhar a palavra de Deus e falar das maravilhas que Deus faz em nossas vidas e de tudo ao longo de mais de 30 anos de caminhada, o que Deus já fez. E não podemos cessar de falar do que vimos, vivenciamos e ouvimos de Deus. Antes de eu trazer essa mensagem para nós nessa noite, eu gostaria de chamar a Josi aqui. Ela tem um pequeno testemunho para que também a igreja possa ser edificada nesta noite. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Se tivesse esquecido, não tinha problema, não. Mas foi um final de semana de reflexão para mim. E eu já deixei muito de vir testemunhar o que Deus faz na minha vida, na vida da minha família. Na verdade, se eu fosse falar, eu tenho muitos testemunhos. Tenho muitos mesmo, de tudo que Deus tem feito até aqui. Ele tem feito grandes coisas na minha vida, na vida da minha família. Mas eu quero testemunhar algumas coisas, bem rápido. Em 2020, quando o meu filho faleceu, eu estava desempregada. Alguns de vocês sabem que eu fiz a pedagogia, atuei um pouquinho, atuei 1 ano, mas nesse episódio que aconteceu na minha vida, eu estava desempregada e Deus me deu a oportunidade de emprego em uma outra área. Deus me deu a oportunidade no hospital. E aí, quando eu consegui esta oportunidade, eu não vim testemunhar. Eu vim testemunhar agora, quase 3 anos que já faz. Amém? Além desse testemunho do emprego, que graças a Deus tem quase 3 anos que eu estou empregada, porque eu creio que também é uma missão que Deus tem para mim ali, Deus me deu a oportunidade de devolver o dízimo de uma forma mais concreta. Porque enquanto eu não conseguia trabalho, eu aprendi, né, vários serviços na área da estética, e um dos trabalhos é a sobrancelha. Então, quando uma pessoa ia para tirar a sobrancelha, eu guardava o dízimo daquele valor da sobrancelha de uma pessoa e ia mais uma. Aí eu pegava o dízimo, os 10% de mais uma pessoa, e assim eu ia juntando. Quando eu chegava no final do mês, na hora de devolver, tinha até bastante para devolver. Só que, quando eu consegui o trabalho no hospital, o dízimo ficou mais concreto, porque foi de um salário que se tornou concreto para mim e para a minha família. E Deus tocou no meu coração para mim não esquecer do meu propósito. E eu continuei devolvendo o dízimo de uma forma mais concreta. Esse testemunho eu vim falar também não porque eu devolvo o dízimo que Deus me deu emprego. Desde o meu pequeno dízimo, ou que seja, continua pequeno, mas é algo de coração que eu faço. Quando eu venho na casa do Senhor, que eu recebo o meu salário, é algo de coração que eu faço. Mas o que eu vim dizer é a gratidão que eu tenho. Porque, por mais que eu tenha lutas, por mais que eu tenha aflições, que acontecem vários problemas na minha vida, eu vim para dizer que eu sou grata por tudo que até aqui Deus tem feito na minha vida, da minha família. Foi só para isso que eu vim aqui, para dizer gratidão. Eu vou dizer, Deus, para a tua igreja, o quanto eu sou grata pelo emprego, pela minha família, pelo consolo que Deus me deu. Nós perdemos um amigo esse final de semana, por isso que eu falei para vocês que foi um final de semana de reflexão, onde, quando eu houver a oportunidade da minha vida, eu estarei testemunhando aqui. A partir de hoje, a próxima oportunidade, eu estarei testemunhando. Porque não sou eu, não é por mim, mas é por Deus, é pelo que Ele faz. Ele continua fazendo grandes coisas na vida de cada um daqueles que confia, que deposita totalmente a sua esperança e confiança nele. Amém?
Muito obrigado. Quando nós nascemos, cada um de nós, como nós fomos recebidos na nossa família. De repente, quando você nasceu, os seus pais se alegraram e disseram, nasceu um menino. Ou quando, no caso, uma menina, nasceu uma menina. Que alegria. E essa criança cresce e vai aprendendo as coisas. E no processo de crescimento, também é um processo de aprendizagem. A mesma coisa quando nós chegamos à fé. Nós somos crianças quando chegamos à fé. Quando, no princípio, nós não sabíamos de nada, não conhecíamos. Mas, com o passar dos anos e do tempo, nós vamos aprendendo a respeito da fé, que é algo tão importante na vida de qualquer ser humano. Se todas as pessoas pudessem entender e compreender a importância de se ter esta comunhão com Deus, eu acho que o mundo seria melhor, seria diferente, o pensamento das pessoas, as famílias teriam uma história diferente. Mas em meio a tudo isso, o que eu quero dizer? Que existe uma esperança que foi colocada dentro do coração de todo aquele que crê, é de que Deus está cuidando de tudo. Deus vem sempre ao encontro do pecador. Foi assim na queda, Deus ali já providenciou para que o Adão e a sua esposa não ficassem, depois que eles transgrediram, para que eles não ficassem passando frio. Então Deus providenciou roupas para eles, de pele de animais. Alguns animais foram sacrificados para que eles pudessem ter roupas. Nós vemos Deus vindo ao encontro do seu povo, quando esse povo estava escravizado. E nós vemos sempre, se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus sempre vem ao encontro do seu povo, da sua criação. É verdade que muitos não aceitam ou não querem, de fato, ter esse compromisso. Talvez naquele grande dia, algumas pessoas vão ter o tempo de dizer como aquele guarda da crucificação de Jesus, quando acontece todo aquele movimento, e ele diz, depois de haver tido terremotos, o céu escurecido, Jesus já ter entregado o seu espírito, ele diz, verdadeiramente esse era filho de Deus. Talvez muitos naquele dia vão dizer assim, por que eu não dei ouvidos? Por que eu não entreguei a minha vida para Jesus? Por que eu fui louco? Por que eu fui tolo de permanecer nas coisas do mundo e não me entregar para Jesus? Por quê? Agora estou aqui atormentado. Assim, também temos uma passagem de Lázaro, que era um mendigo, e o rico. O rico foi para o Hades, foi para o inferno. Isso está lá em Lucas. Só para a gente fazer um momento de reflexão aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, Deus vem ao encontro do seu povo. Qual foi o propósito do sacrifício de Jesus na cruz? Tem um propósito. Ou Jesus morreu na cruz porque achou bonito, era moda. Acho que vou fazer esse sacrifício aqui, acho que as pessoas vão gostar. Não. Porque tinha um propósito. Ele já vislumbrava você e eu, a todos nós. Quando ele faz aquela oração, ali no Getsemane, ele orou por mim, orou por ti, e por gerações que viriam a nascer depois. Pelos teus filhos, pelos teus netos. É Baltazar. Pelos teus netos, pelos meus netos, teus netos. Porque o amor de Deus é infinito. A sua justiça é eficiente. Deus não tem prazer nenhum em que as pessoas sejam lançadas da sua presença. E nós vemos isso acontecendo em um relato que nós podemos ver lá em Números 21,
do 4 ao 9, e depois a gente vai ver um outro texto também que tem o mesmo direcionamento. Se você quiser abrir a sua Bíblia, lá em Números, Velho Testamento, capítulo 21, versículos 4 a 9. Fiquem tranquilos, nós temos a noite toda para a gente chegar, mais ou menos. Assim, não me estipularam o horário, assim, então, amanhã é feriado, né? Então, a gente pode ir até um pouquinho mais tarde. Enquanto vocês acham aí vocês vão dizendo amém. Eu quero, assim, já que estamos sendo transmitidos pelas redes sociais, eu falei que ia dizer isso, mandar um alô, é um casal muito especial que mora lá em Guarantã do Norte, lá no Mato Grosso. O seu Sérgio e a dona Marinete, eu acho que é. Se não for, depois vocês me corrijam aí, vocês que estão ouvindo. Vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo, tá? Então, um abraço para vocês aí, que sempre, fiquei sabendo que vocês sempre estão acompanhando os cultos da Igreja Luterana de Três Lagoas. Feito o recado, acho que é Dona Marlete, eu falei Marinete, né? É Dona Marlete, seu Sérgio e Dona Marlete. Corrigi aqui. Beleza. Vocês nem sabem quem são essas pessoas, né? São os pais da nossa pastora Daline, que aliás, né, ela está com eles nesse momento. Ok, todos acharam? Passo a ler. Versículo 4, diz assim: Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Sabemos essa história de que o clamor dos israelitas na escravidão no Egito chegou até Deus, então ele preparou Moisés para que fosse libertar esse povo. E o povo hebreu, eles tinham crescido sobremaneira. Isso para os egípcios era muito bom, porque tinha muita mão de obra, muito escravo. Só que esse povo começou a sofrer muito, então Deus preparou Moisés e a gente sabe o que aconteceu. Eles foram caminhando, e durante essa caminhada no deserto, que segundo a história diz que 40 anos no deserto, somente 2 pessoas dessa geração que saiu do Egito entraram na terra prometida, a saber, Caleb e Josué, que entraram da geração que saiu. Nem o Moisés não chegou a entrar na terra prometida. Viu de longe. Mas o povo começou a reclamar. Esse povo era muito reclamão. Estamos aqui no deserto, pelo menos quando nós estávamos no Egito, nós tínhamos o que comer, nós tínhamos uma casa para morar, aqui, essa comida está ruim demais. Deus enviava o maná pela manhã, os codornizes, as aves, eles tinham carne, tinham pão para comer. E tinha água também que brotava da rocha. Deus conduzia esse povo em segurança, mas a murmuração do povo começou. Eles começaram a falar mal de Moisés e começaram a falar mal de Deus também. Quando as dificuldades vêm na sua vida, na minha vida, nós tentamos achar um culpado.
Isso é natural de qualquer ser humano. Isso já desde o princípio foi assim. Nós não somos diferentes. Quando o Adão e a Eva pecaram, a Eva pôs a culpa na serpente. E o Adão pôs a culpa na Eva. E depois julgou a Deus também. Mas a mulher que o Senhor me deu, querendo culpar Deus também, mas a mulher que o Senhor me deu me fez transgredir. O ser humano é sempre assim, sempre reclama. Que bom que não somos consumidos imediatamente, porque essa murmuração fez com que esse povo começasse a sofrer e muitos começaram a morrer. Deus então enviou, diz, serpentes, algumas traduções de serpentes abrasadoras, cor de brasa, onde elas mordiam ficava um vermelhidão, uma coisa bem vermelha, e as pessoas acabavam morrendo. Muitos morreram. E o negócio começou a ficar tão exagerado que eles começaram a reconhecer. É aquele velho, né? Eu só preciso de Deus quando as coisas apertam para mim. Quando a coisa está difícil, quando as coisas não estão indo do jeito que eu quero, aí eu vou... tem Deus, eu acho que eu vou procurar Deus. Deus muitas vezes se torna um remédio para nós, porque quando nós está tudo bem, a gente nem talvez se lembra. Eu falo a gente porque eu me incluo também. Nenhuma mensagem eu devo direcioná-la a alguém antes, senão antes para mim. Porque muitas vezes vivemos como se Deus não existisse. Agora está tudo bem, mas aí as coisas começam a apertar, e aí eu lembro que Deus existe. E aí eu busco a Deus desesperadamente, e o povo buscou a Deus e falou: Moisés, ora a Deus para que Ele tire. Eles foram específicos, para que Ele tire as serpentes do nosso meio. E Deus fez exatamente como eles pediram? Deus não tirou as serpentes do meio deles. Elas continuaram a morder as pessoas, mas será que a oração não fizeram a oração certa? Não foi? Porque Deus não responde segundo aquilo que você quer. Responde segundo aquilo que você precisa. Porque Deus não existe para fazer as nossas vontades. Eu sou o centro de tudo e Deus tem que me servir. Eu sou importante. Eu, inflando o meu ego e dizendo, eu sou importante. Claro que você é importante, mas deixa Deus dizer isso a seu favor. Não você ficar se vangloriando e dizendo, eu sou importante, eu mereço, eu isso, eu aquilo. Deus sabe o que você precisa e o que você merece. Mas por que eu passo essa situação? Por que as coisas acontecem na minha vida dessa forma? Às vezes questionamos a Deus. O meu grande amigo, irmão João Carlos, diz assim que para algumas pessoas, tem todo tipo de pessoa no mundo, para algumas vão passar muitas dificuldades, outras menos, mas todos passam dificuldades. Em todas as áreas da nossa vida. Uns acabam, de repente, desistindo da caminhada. Às vezes estão na igreja e vem o problema, vem a dificuldade, e fala, eu estou na igreja, eu sirvo a Deus, eu sou dizimista, e as coisas acontecem de forma ruim na minha vida, e não sei por que as coisas não andam, não progridem na minha vida. Eu vou sair da igreja. E fica no cantinho emburrado ali, achando que, quem sabe eu vou fazer um charminho aqui e eles vão me notar. Não me cumprimentou, o irmão passou por mim, não olhou no meu rosto, não me cumprimentou. Nem viu que eu existia. E começa a pensar um monte de coisas. Às vezes o irmão não estava nem... É que o irmão, às vezes, estava tão distraído que nem percebeu a sua presença. Aliás, você percebeu a presença da pessoa que está do seu lado aí? Dá uma olhadinha aí. Olha só que beleza. Você disse para sua esposa que o cabelo dela está bonito? Ou para o seu amigo? Ó, bonito seu corte. Você está cheiroso, hein? Rapaz, que beleza, hein? Que maravilha. Deus nos criou para sermos pessoas amáveis, não pessoas rancorosas ou cheias de um monte de coisas que
não pertencem a Ele. Porque quando Deus criou, quando Ele criou todas as coisas, disse que era bom, mas quando criou o ser humano, Ele disse, é muito bom. Feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando alguém menosprezar aquilo que Deus criou, não sabe que grande erro está cometendo quando menospreza aquilo que Deus criou. E o amor de Deus pela sua criação é muito grande, porque Ele não mediu esforços para que eu e você pudéssemos novamente ser reconciliados com Ele. Ele veio ao nosso encontro na pessoa do seu Filho Jesus, que naquela cruz se entregou por nós. Nós estamos tendo a graça dada pelo próprio Deus de vermos o dia que se chama hoje. A Josi citou aqui um amigo nosso, um grande amigo nosso, que participou nas células conosco, o seu Manuel, veio a falecer. Que bom que ele era um servo de Deus. Nós sabemos que os seus o Senhor cuida. Para nós fica a saudade do seu Manuel. Muitos aqui conheceram ele. Mas eu creio que a festa no céu, porque um dos que fazem parte da grande família de Deus chegou ao lar. Chegou em casa. Essa é a promessa que nós temos. Estamos aqui por um pouco de tempo. Talvez você fala, poxa, eu quero viver, eu quero curtir a vida, eu quero fazer aquela viagem. Não é errado você pensar isso. Acho que a gente tem que conhecer mesmo as coisas que Deus preparou, conhecer lugares. Se você tiver a oportunidade de fazer uma viagem, conhecer, né? Conhecer o velho continente, né, Heraldo? Olha só que maravilha. Conhecer a Europa. Que maravilha. Ou até mesmo aqui perto de nós, né? Mas saiba que tudo isso é passageiro. Deus tem algo infinitamente maior preparado. Ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram falar. Nunca, jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É coisa bonita, gente. É coisa linda. Vocês podem ter conhecido lugares bonitos. Você fala, puxa, que lugar maravilhoso. Que natureza maravilhosa. Que Deus tem preparado é infinitamente maior que isso. E Ele não faz acepção de pessoas. Deus quer que todas as pessoas, todas, sem exceção, naquele grande dia, possam ser recebidas na eternidade com o Senhor. E Ele possa olhar para você e dizer, bem que eu sabia que você ia conseguir. Parabéns. Entra para o descanso. Vai ser um dia de muita alegria para muitos, mas também a palavra diz que muitos não terão essa oportunidade. É culpa de Deus? Não é culpa de Deus. O pecado, podemos associá-lo com essas cobras que vivem picando as pessoas, porque elas murmuram e não veem que estão sendo picadas imortalmente pelo pecado. O pecado, Deus tem poder de aniquilar todo o pecado do mundo. Mas se isso acontecer, como nós vamos conhecer a graça de Deus? As pessoas que eram picadas, elas tinham que correr e olhar para a serpente que Moisés colocou no meio do arraial. Agora não mais dependia de Deus. Deus fez a parte dele. Foi picado. Está mortalmente ferido. Corre lá e olha. Não basta saber que Deus é salvação, mas não querer ter nenhum compromisso com Ele. Não, Deus vai... Não, você tem que fazer. A parte da pessoa que foi ofendida, no caso, que foi picada pela cobra, ela tinha que correr onde quer que estivesse. Era só chegar lá e olhar. O mal vai sempre, enquanto vivemos nesse mundo, o mal sempre vai existir. As tentações vão sempre existir. O inimigo, ele está atuando continuamente. Ele não cessa de trabalhar. Assim como o Senhor trabalha em nosso favor, o inimigo trabalha em nosso desfavor. O Senhor quer ver o seu bem, mas o Satanás quer ver a sua desgraça. Oh, não fala de Satanás, não fala de desgraça. Ué. O diabo justamente ele quer que você não fale dele. Não, deixa. E alguns até falam assim, para de culpar o diabo, tudo é o diabo.
o inimigo das nossas almas não descansa. Enquanto ele não vê você destruído, ou eu destruído, ele não cessa. Ele trabalha incessantemente. A palavra diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas, contra todas essas coisas, existe alguém que é maior do que tudo isso. E que até o próprio Satanás vai fugir da presença dele, que é Jesus. Jesus venceu o grande inimigo, que é a morte. Ele ressuscitou. Para que nós também, que cremos nele, que entregamos as nossas vidas a ele, possamos naquele grande dia também ressuscitar e ser chamados pelo nosso nome e entrar no descanso eterno. Deus não obriga a mim e a você de mudar de vida. Né? Por que se prega o evangelho ainda nesse mundo? Por que se anuncia? Porque tem muitas igrejas anunciando o evangelho. Porque ainda Jesus não voltou para buscar o seu povo. Porque tem muitas pessoas que precisam ouvir ainda. E você que tenha tido a oportunidade de ouvir, o que você vai fazer com tudo isso que você está ouvindo? O que eu faço com isso? Ah, ok, então eu preciso aceitar Jesus. E o que eu faço com esse negócio agora? Tá tudo, aceitei, já está beleza? Não, você precisa aprender mais e cada dia mais de Jesus. E como eu aprendo? Você aprende estando em comunhão com os seus irmãos, participando nos grupos, né, nos pequenos grupos, onde nós temos a oportunidade de estar compartilhando as nossas experiências de fé, o que nós aprendemos, e assim vamos crescendo naquilo que é a vontade de Deus. Eu costumo dizer sempre que as pessoas que têm Jesus, e isso é uma afirmação da palavra de Deus, que elas viverão na eternidade com o Senhor. Notem bem, Jesus disse: eu vou preparar lugar e vou voltar, para que onde eu esteja, vocês também possam estar. Agora, as pessoas que não têm Jesus também vão para a eternidade, mas uma eternidade sem Deus. E eu gosto sempre de frisar essa questão. Já pensou, você nasce nesse mundo, muitos têm a dificuldade, às vezes nasce, vem com algum problema de saúde, ou às vezes tem algumas dificuldades na vida, tem a oportunidade de receber a Jesus como Senhor e Salvador, mas rejeita, cresce, vive a seu bel prazer, fazendo as suas próprias vontades, indo por onde o seu coração deseja ir, e vive como se não existisse Deus, como se você não tivesse que prestar conta disso. E morre. Morreu sem Jesus, morreu sem ter entregado a sua vida para Jesus. Vai para o Hades, vai passar a eternidade sem Deus, em má companhia e num lugar fedido que fede enxofre. A palavra diz isso. No lago de fogo e enxofre. Já pensou? Passar uma eternidade num lugar desse? Ah, eu não quero isso para mim não. Acho que ninguém quer isso não, né? Ninguém quer. Deus também não quer que as pessoas vão para esse lugar. É por isso que até hoje a palavra de Deus é pregada, é anunciada. Deus vem ao encontro do seu povo trazendo a boa nova de salvação. Nós temos que ter a humildade de reconhecer o erro, o nosso erro. Porque muitos talvez dizem, mas eu já fiz tanta coisa errada nessa vida que não tem jeito para mim. Tem jeito sim. Quem falou que não tem jeito? Talvez você pode perder tudo aqui nesse mundo, mas se entregou para Jesus, você ganhou uma eternidade com Ele. E isso você vai poder experimentar naquele grande dia,
Quando você começa algum tipo de curso ou alguma coisa assim, eu estou fazendo um curso tal e são 5 anos esse curso. E aí no final eu vou receber um diploma. E você vai, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, puxa, falta só um semestre. Uau! Aí naquele dia chama o seu nome, assim, estamos para receber aqui o seu diploma de conclusão desse curso. Aí chama seu nome, oh, que satisfação, todos olhando assim você. Que maravilha, essa conquista é tão maravilhosa, é uma coisa desse mundo. Imagina naquele grande dia quando Deus te chamar e falar, entra para o descanso eterno. Não sabemos quando isso vai acontecer, mas sabemos que vai acontecer. Pode ser que a nossa geração não esteja mais aqui, mas se nós dormirmos no Senhor, crendo nessa promessa, Ele nos chamará, nos ressuscitará e nos dará a boa notícia. Entra para o descanso eterno que foi preparado desde a fundação do mundo para você. A nossa parte, a minha parte, a sua parte é dar crédito àquilo que Deus fala. A palavra do Senhor diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue mensurar ou consegue imaginar o que é uma vida eterna? A minha avó faleceu com 96 anos e já estava cansada, né? Talvez muitos dizem, eu quero viver muitos anos. Então o salmista diz que sem enfado é canseira. Na eternidade não vai ter morte para as pessoas que estarão com Deus. Elas viverão eternamente com Deus. Não conseguimos imaginar quão maravilhoso é, mas é uma promessa e quem fez a promessa é fiel para cumprir. Ele vai cumprir. Jesus disse que ia voltar um dia e Ele vai voltar um dia. E quando Ele voltar, como Ele vai encontrar a sua igreja? Dormindo? As pessoas na apostasia, se rebelando contra Deus, porque nós já vemos um grande levante de pessoas no mundo, muitas ideologias surgindo, querendo sufocar aquilo que é projeto de Deus. Impérios na história da humanidade se levantaram e caíram. O Império Romano, na época de Jesus, era a maior potência do mundo. Uau! Que potência! Vamos destruir tudo, vamos conquistar tudo, vamos escravizar o maior número de pessoas. Do Império Romano hoje, na Itália, existe apenas ruínas, o Coliseu. E foi império. Eram potências, homens fortes, poderosos. Eu tenho poder. Não tem poder nada. Você é um verme. Você precisa da graça e a misericórdia de Deus. Quem acha que é muita coisa não é nada diante de Deus. Todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, diz a palavra de Deus. Feliz é você, homem, mulher, criança, jovem, que tem a oportunidade de ainda, nesse tempo que se chama hoje, ouvir que o amor de Deus está disponível para todos, sem exceção. Deus chama todas as pessoas. Jesus, quando ele também, o João no início disse que nós temos que olhar para cima, e de fato, lá no Evangelho de João, vocês podem abrir comigo? João 3. (14 e 15). Essa é uma conversa que Jesus tem com Nicodemos, que era um dos principais religiosos da época. Versículo 14, Jesus
Diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra da referência? Moisés, as serpentes vinham e picavam as pessoas. O pecado vem e tenta te derrubar. O que você tem que fazer? Correr para onde você tem que correr? Segundo a nossa instrução de hoje aqui. Está no pecado, você tem que olhar para quem? Para baixo? Você tem que olhar para onde? Para cima. E quem está em cima? Jesus. Jesus Cristo. Para que todo aquele que olhar para Ele, esse olhar aqui, vamos entender como se entregar para Ele. Está no pecado, está na vida desgraçada, vamos assim colocar, está uma desgraceira terrível a minha vida. Tem que olhar para Jesus. Tá pesado o palavrão aí, mas é assim mesmo. Desgraça, ausência da graça. Desgraça. Muitos vivem uma vida de desgraça, longe de Deus. Para que você mude esse quadro, você tem que olhar para Jesus que está acima, correr para Jesus, se entregar a Jesus, dizer: Senhor, toma conta da minha vida, toma conta dessa situação. Não pense você que Deus, por ser bondoso, Ele vai naquele grande dia poupar, só porque você foi bonzinho, ajudou a velhinha a atravessar a rua. Ah, mas sou caridoso. Eu dei cesta básica na igreja, dei umas 500 cestas básicas na igreja. Eu ajudei a acolher as pessoas, fazia sopa para as pessoas que estavam em situação de rua. Ah, mas eu sou um poço de bondade. Nossa, nunca traí minha esposa. Dou meu dízimo certinho. Eu sou um exemplo bom de pessoa. Nossa, como Deus vai me lançar fora da presença dEle? Isso que você faz, meu querido, é obrigação. Ser fiel à sua esposa é obrigação sua. Ajudar as pessoas quando você pode é obrigação. É uma coisa que você tem que fazer por amor, porque você tem a fé. Isso é uma obra, é uma consequência da sua fé em Jesus. Porque uma sem a outra não consegue viver. Eu faço as obras, mas não tenho fé. Não, só por isso. E aí? O principal é ter o convite de Jesus. Existem alguns eventos que você é convidado e lá na entrada tem o seu nome escrito. Você chega na portaria e ela fala assim, vai entrando, opa, peraí, qual é o seu nome? É fulano de tal, deixa eu ver aqui na... Ah, tá aqui, pode entrar. Aí de repente você chega lá todo faceiro assim, fala assim, o cara, opa, para aí. Qual é o seu nome? Aí você fala seu nome, ele fala, vou consultar o livro aqui, aí consulta. Consulta lá assim, não acha seu nome. Mas não, deve ter algum problema. Você já passou essa situação? Se você manda passar o cartão de crédito assim, a pessoa fala assim, não autorizada. Você fala, tenta débito. Não autorizada. Nossa, mas tenta de novo. Não tem, meu querido. Se seu nome não está lá, não tem como fazer acordinho, não. Agora, para o seu nome estar lá, você tem que fazer o que é hoje. O dia que se chama hoje, que Deus está te permitindo viver, é dizer sim, Jesus. Eu vi uma coisa interessante. Posso compartilhar. Alguém dizendo assim, eu aceitar Jesus. Na verdade, é Jesus que aceita eu. Já pensou? Eu todo cheio de pecado, cheio de imperfeição. Senhor, o Senhor pode me aceitar? O Senhor me aceita, Senhor? Me molda, me muda a minha vida, muda a minha história, me tira dessa situação que eu me encontro. Com certeza Jesus vai pegar você e dar aquela repaginada que você merece, porque você é obra das mãos de Deus. Mas porque Deus não obriga as pessoas, não obriga você, nunca, não me obrigou,
Eu estou há 30 anos na caminhada, já tive lutas e dificuldades e nunca Deus me abandonou. Eu continuei vivendo a vida em meio às dificuldades, mas jamais atribuí a Deus as dificuldades que eu passei. E se eu passei por algumas dificuldades, Deus viu que eu tinha condição de suportar e passar por elas. Porque Deus jamais vai permitir que venha sobre você algo que você não possa suportar. Porque mesmo que você passe pela situação de, muitas vezes, que nem diz o salmista, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Essa confiança vai além dessa nossa existência nesse mundo. Eu sei que se hoje o Senhor me chamar, eu sei que Ele vai me ressuscitar e vai me chamar pelo meu nome naquele grande dia. Essa esperança vai além dessa vida que nós temos aqui, desses 80, 90, 100 e tantos anos que alguém consegue viver. Vai além disso. A nossa esperança não pode se resumir única e exclusivamente a esse mundo tão pequeno, esse tempo tão pequeno que nós passamos aqui, porque olha o que é isso comparado a uma eternidade que o Senhor tem preparado para ti. Uma eternidade com Ele, onde não haverá sofrimento. Notícias tais como terremoto na Índia mata mais de 80 mil pessoas. As grandes catástrofes acontecem, vulcão entra em erupção e mata 30 mil. O índice de violência cresce assustadoramente em tal país. Não vai ter esse tipo de notícia lá. Porque essas coisas, elas estão entranhadas nesse mundo. E nós vivemos no meio desse mundo. É como se as cobras estivessem, e elas estão aí de fato para nos fazer mal. Mas o que nós temos que fazer? O que eu e você temos que fazer? É correr para Jesus, é olhar para Cristo, é olhar para a cruz de Cristo. Jesus não está mais ali na cruz, mas para o mundo é loucura, para nós é esperança, porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, veja bem o grande privilégio que você e eu nós temos. Ele vai nos ressuscitar naquele grande dia. Vai nos chamar pelo nosso nome. Jesus vai te chamar pelo seu nome, mas seu nome tem que estar escrito no livro da vida. E é por isso que é importante a decisão por Jesus. A decisão no dia que se chama hoje. Se o Senhor, nesta noite, chamar você, estás preparado? Onde passarás tua eternidade? Ah, não sei, Deus que sabe. Você não se preocupa com isso, não? O inferno é terrível, lugar de pavor. A Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes nesse lugar. As pessoas desejarão a morte e a morte fugirá deles. É um lugarzinho bem ruimzinho para querer passar a eternidade, hein? Por isso o convite de Jesus hoje. Jesus, nós temos que levantar os nossos olhos para a cruz de Cristo. Ela fala do socorro que vem de Deus e de um amor infinito pela humanidade. Quando fomos mordidos pela tentação de duvidarmos de Deus, de nos revoltarmos contra Deus, de expulsarmos Deus das nossas vidas, olhemos para a cruz. A cruz estará sempre ali a nos dizer: há um lugar para você no coração de Deus. Você sempre pode voltar. Deus te aceitará de volta e te conduzirá pela estrada da vida. Ninguém tem a desculpa de dizer assim: eu não sabia. Ah, nunca ninguém me falou. Ninguém pode atribuir a Deus a sua ida para o lugar sombrio sem a presença de Deus. Ninguém pode culpar a Deus.
Porque a mensagem que é pregada é dizer, olha, as igrejas estão aí para pregar o evangelho. Acompanhem, ouçam, levem suas Bíblias, veja se de fato o que está sendo pregado está condizente com a palavra de Deus, tem fundamentação. E eu posso dizer para vocês, estou há uns 30 anos nessa igreja, e essa igreja, essa comunidade sempre foi pautada na verdade, sempre baseada nas questões bíblicas. O que eu sou, o que eu vivo, o que eu acredito hoje, eu devo primeiramente a Deus e depois a essa comunidade, onde eu aprendi, desde os primórdios, a ter temor e respeito por Deus, a entregar a minha vida para Jesus e a caminhar com Ele, independente das situações que venha a viver. E já passei por algumas situações bem difíceis, mas Deus passou comigo, Deus sempre esteve do meu lado. Eu não estou falando uma história de alguém que me contou, não, eu vivi isso. E eu pude experimentar o amor de Deus na minha vida, o seu caminhar ao meu lado, o seu caminhar junto comigo a todo instante, a todo momento. Por isso, a minha gratidão eterna a Deus. E eu fico feliz quando as pessoas optam por seguir a Jesus, de ter esse compromisso com Jesus. Você não está tendo compromisso comigo ou com a comunidade, é primeiramente com Jesus, é com Deus. Porque toda a pregação deve apontar para a glória dele. Tudo que nós falamos e tudo que nós anunciamos, todos os pastores aqui, o Heraldo, o João, o Irno, a Daline, a mensagem está baseada naquilo que aponta para o senhorio de Jesus. É Ele o mais importante. Ele é o ator principal dessa grande história de salvação que Deus tem para o mundo. Mas Ele também nos chama para fazer parte dessa grande família, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Deus tem chamado um povo para estar com Ele na eternidade. Existem muitos lugares. O seu lugar está preparado. O convite foi feito para você. Se você não aceitar, ninguém vai preencher o seu lugar lá. Vai estar lá sempre o seu lugar. Mas é importante que todos venham e tomem os seus lugares na presença de Deus, na eternidade com Deus. Nós queremos, assim, sempre dar glória e evidenciar que Deus seja o centro da sua vida, da minha vida, da nossa vida como pessoas, como homens, mulheres, crianças e jovens, que ouvem a palavra de Deus e dão crédito a esta palavra. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hoje é o grande dia que Deus quer, de fato, entregar para você algo muito especial. Você está pronto para receber isso de Deus?